Pessoal, vamos dar sequência ao nosso conteúdo aí então. Vamos falar agora sobre espaço vetorial. O espaço vetorial é um conjunto de vetores, né? Onde a gente, somando vetores desse conjunto, a gente chega a um resultado que também pertence a esse conjunto, né? E se a gente multiplicar qualquer elemento desse conjunto por um número real, o resultado também pertence a esse conjunto. E além disso, né, esse conjunto ele atende a algumas condições que a gente vai colocar aqui. Então, um exemplo. Então, aqui vamos pensar o conjunto de pares ordenados AB, né, onde A e B são números reais. Então, todo conjunto com dois números com pares ordenados aqui pertence ao conjunto V. Né? Somar elementos. Quer dizer, se eu pegar um elemento aqui, 1 e 3, é um elemento do par ordenado AB. 2 e 5 também é um elemento do par ordenado AB, ou seja, todos eles têm duas coordenadas. Se eu somar esses dois, vai dar 1 mais 2, 3, 3 mais 5, 8. O resultado que eu tenho também é um elemento do conjunto V. Então, se eu somar dois elementos do conjunto V, a resposta também é um elemento do conjunto V. Certo? Além disso, por exemplo, se eu pegar o par ordenado do conjunto V e multiplicar por menos 2, né? Menos 2 vezes 2 é menos 4, menos 2 vezes 5 é menos 10, o resultado que eu encontrei também pertence a V. Né? Então, são essas características que a gente tem de espaço vetorial. Então, um espaço vetorial é um conjunto de vetores que atende a essas condições aqui. Ou seja, né, a soma de dois elementos desse conjunto gera um resultado que pertence ao conjunto e a multiplicação de um elemento do conjunto por qualquer número real gera uma resposta que também pertence a esse conjunto. Beleza? Aí algumas operações, né, que são válidas dentro de um espaço vetorial. A comutatividade, ou seja, se eu somar o elemento U com o elemento V, é a mesma coisa que somar o elemento V com o elemento U. Né? Vamos de novo pegar o conjunto aqui dos pares ordenados. Né? Se eu pegar o par ordenado 1 e menos 2 e somar com o par ordenado 3 e 4, então 1 mais 3 vai dar 4, menos 2 mais 4 vai dar 2. Agora, se eu inverter a ordem, né, pegar o 3 e 4 e somar com 1 menos 2, o resultado vai ser o mesmo. O resultado é o mesmo, então não importa a ordem. A associatividade. U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Ou seja, quando você tem a soma de três vetores desse conjunto, não importa se você vai somar os dois últimos para depois somar com o primeiro, ou se vai somar os dois primeiros para depois somar com o último. Por exemplo, suponhamos que a gente tem esses três. Se eu somar esses dois primeiro, aqui ó, menos 2 com 0 é menos 2, né? 4 com 2 é 6. Somando esses dois aqui, a resposta vai dar menos 1 sobre 8. Agora, ao invés de somar esse com esse primeiro, se eu somar esse com esse primeiro, né, vai dar 1 com menos 2 é menos 1, 2 mais 4 é 6, e somando esses dois vai dar o mesmo resultado, que é o menos 1 sobre 8. Então, essa é a associatividade, certo? A existência de um elemento que a gente chama de elemento neutro. Quer dizer, o elemento neutro para esse conjunto aqui é o 0, 0. Por quê? Porque qualquer elemento somado com 0, 0 vai dar ele mesmo. Ó, 1 e 3 somados com 0 e 0, 1 mais 0 vai dar 1, 3 mais 0 vai dar 3, ou seja, vai dar o próprio 1 e 3. Né? Então, o 0, 0 é chamado de elemento neutro, porque ele, somado com qualquer elemento desse conjunto, vai gerar o próprio elemento do conjunto. Isso é chamado de elemento neutro, da adição. Né? Elemento neutro da adição. Para cada elemento, existe o simétrico, que a gente chama de oposto também. Né? É aquele elemento que, somado ao elemento original, vai gerar o elemento neutro. Né? Por exemplo, o elemento V, né? Seja o vetor V, formado por 1 e 2. O oposto dele, o simétrico dele, é o menos V, que é o menos 1 e menos 2. De forma que, se eu somar esses dois aqui, ó, né? Somando o elemento com seu simétrico, vai dar 0, 0, que é o elemento neutro. Né? Lembra que isso aqui a gente acabou de ver que é o elemento neutro? Então, todo elemento, né, do espaço vetorial tem um correspondente que a gente chama de simétrico, cuja soma dos dois vai dar o elemento neutro. Né? Aí outra operação, a associatividade. Quando você tem dois números para multiplicar pelo vetor, não importa a ordem que você vai fazer essa multiplicação. Por exemplo, seja o vetor 1, 2 e os números 2 e 3. Não importa se eu vou fazer
o 3 vezes esse, para depois multiplicar o 2. Então, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, e o 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 6 é 12. Ou se eu multiplico primeiro os dois números, 2 vezes 3 é 6, e o resultado eu multiplico pelo vetor. Então, a ordem não importa também. Isso a gente chama de associatividade. Distributividade, quando você tem a soma de dois números multiplicados pelo vetor, né? Então, 2 mais 3 vezes 1, 2. É a mesma coisa de você somar esses dois e multiplicar, ou você fazer distributiva, 2 vezes esse, 3 vezes esse, e depois somar os dois. O resultado vai dar o mesmo, que nesse caso é o 5 e 10. São propriedades fáceis de serem verificadas, né? Aqui a distributiva, né? Quando você tem dois vetores e um número, então você pode somar os dois vetores e depois multiplicar pelo número, ou multiplicar o número por cada um deles e depois somar os resultados. Então aqui, ó, se eu somar os dois vetores, que são esse e esse, o resultado da soma vai dar isso aqui. Multiplicado por 2 vai dar isso aqui. Agora, se eu multiplicar cada um deles por 2 primeiro, né, a gente tem isso aqui, só que a soma deles vai dar o mesmo valor. Ó. A multiplicação por 1 sempre vai dar o mesmo vetor. Então, se eu tiver o vetor v e multiplicar por 1, o resultado vai dar o vetor v. Isso sempre vai ser válido para os espaços amostrais, né? Para os espaços vetoriais. Um exemplo de espaço vetorial, por exemplo, é o conjunto das matrizes quadradas. O conjunto das matrizes quadradas é um espaço vetorial, né? Primeiro, aí a questão da comutativa. Se eu pegar um elemento aqui, ó, pegar a matriz U e somar com a matriz V, é a mesma coisa de pegar a matriz V e somar com a matriz U. A gente consegue verificar cada um desses elementos. Ó. O elemento neutro é a matriz nula, 0, 0, 0, 0, porque ela somada com qualquer outra matriz vai dar outra matriz. O elemento simétrico é só trocar o sinal dessa matriz, certo? Né? E aí as propriedades, todas as propriedades são facilmente verificadas. Beleza? Eu não vou cobrar de vocês verificar se determinado conjunto é o espaço vetorial, não. Né? Inclusive como está escrito aí no Moodle, essa parte nem vai ser cobrada em prova, ela só vai ser cobrada aí numa atividade do estudo dirigido. Beleza?